2 Samuel capítulo 15, verso 7. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir ao Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Jesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Então Davi respondeu: está bem, vá cumprir o seu voto. E Absalão foi ao Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel, e eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia das suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão, e a conspiração ganhou força. Logo o mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi: todo Israel se uniu a Absalão, e ele se rebelou contra o Senhor. Então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi aos seus conselheiros. Rápido, saiamos de Jerusalém antes que Absalão chegue, e escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Estamos numa série de mensagens intitulada Entendendo o Coração. E nas 2 primeiras semanas dessa série, nós fomos levados pelo Espírito de Deus a avaliarmos as pessoas com quem nós estamos caminhando. O primeiro episódio dessa série foi baseado na história de Jeú, quando o Senhor o levanta para libertar Israel das garras pecaminosas de Jezabel, e ele encontra Jonadab, e a Bíblia diz que ele pergunta a este homem, antes de colocá-lo no seu carro de guerra: teu coração está comigo como o meu está contigo? E ele disse sim. Então ele pegou pela mão, e aí foi a base de todo esse processo. Quando você não conhece o coração de uma pessoa, dificilmente você poderá se envolver com aquilo que as suas mãos estão oferecendo. Ainda nessa primeira mensagem nós entendemos que Jesus ele teve o coração de Judas, até que em algum momento Judas ele se perde, ele trai Jesus, ele vende o seu amigo, por mais que tivesse dentro de um propósito, né? Nós vemos o nome Judas hoje, ele representa tudo o que é de ruim, principalmente quando fala de traição. Na semana passada nós continuamos, o segundo episódio, falando sobre o coração, falando sobre relacionamento, e principalmente nós começamos a compreender a importância do discernir as pessoas que nós estamos trazendo para perto. E existem pessoas que nós estamos caminhando com elas, ou estamos deixando elas caminharem com a gente, que elas estão nos comprometendo, estão comprometendo os nossos resultados, e nós não estamos dando conta disso. Falamos então um pouco sobre as características de uma pessoa que nós temos o coração dela, baseado naquilo que Jonathan, filho de Saul, faz com Davi, quando inclusive Davi começa a ser perseguido pelo seu sogro Saul, e a Bíblia diz que ele entregou a sua espada, dizendo: não quero guerra contigo. Ele entregou seu cinturão, dizendo: eu tenho uma verdade contigo. Ele entregou a sua capa, dizendo: a partir de agora eu reconheço a sua autoridade. E hoje nós entramos no terceiro episódio dessa série, que é autônomo, independente dos outros dois, se você não pôde assistir, mas vale a pena você participar. Através do YouTube nós temos essas mensagens, e hoje o objetivo não é você discernir o coração das pessoas, Moisés, que estão caminhando com a gente, mas hoje eu quero trazer a compreensão, inspirado pelo Espírito Santo, sobre o nosso próprio coração. Muitos de nós, pastor Amari, temos uma facilidade em enxergar, em discernir, em farejar aqueles que se rebelam contra nós, que nos traem, que se levantam contra nós. Mas a minha pergunta é: e quantos de nós já agimos assim? Quantos de nós já tivemos um coração contaminado? Quantos de nós já agimos negativamente nos relacionamentos? E hoje o objetivo é nós avaliarmos a história de um dos filhos de Davi, um homem promissor, a Bíblia diz de ótima aparência, visivelmente muito inteligente quando se lê a história dele, perspicaz, filho do rei, príncipe, homem de poder, de posses, que tem tudo para deixar um legado, uma marca sobre o reino de Israel, e poderia até ser um substituto de Davi, por mais que não fosse o primeiro na linha sucessória, mas ele se perde totalmente. E eu quero, nos poucos minutos que eu tenho, falar com você principalmente o que pode gerar um coração rebelde como o coração de Absalão. O que pode fazer com que eu e você tenhamos comportamentos de traição, de rebelião, como Absalão.
Quando lemos a história de Absalão aqui, eu resolvi pegar exatamente essa porção do capítulo 15, verso 7, mostra o momento onde ele se levanta contra o seu próprio pai, o momento onde Elton ele constrói a sua conspiração. A Bíblia diz que depois de 4 anos, e se você for somar esses 4 anos, mais os 7 anos de processo que ele foi construído nisso, nós vamos ver que foram 13 anos, diga comigo, 13 anos. Foram 13 anos de construção, 13 anos onde o coração dele é amargurado, onde o coração dele é azedo, acaba se levantando contra o seu pai. E ele não tem o objetivo apenas de ser um rei melhor do que o seu pai, mas ele tem o objetivo de tomar o trono do seu pai e matar o seu pai. O comportamento de Absalão, ele foi tão complicado, que a Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, logo na sequência desse episódio, ele toma as 10 concubinas do pai, que ficaram para cuidar do palácio, arma uma tenda em frente ao palácio e aos olhos de toda Israel, e a Bíblia diz que ele coabitou com as mulheres do seu pai. Sabe o que ele estava dizendo? Davi não volta mais para esse lugar. Era o maior nível de afronta para um homem, era uma situação como essa, alguém possuir suas mulheres, naquela época de uma poligamia. E ele fez. Ele não só fez isso, como levanta um exército e persegue o seu pai, quilômetro a quilômetro de fuga. Ele está com sangue nos olhos, ele queria o sangue do seu pai nas suas mãos. Ele toma o palácio, ele toma as riquezas, ele toma o poder, tudo isso. Mas o que leva Absalão a ser esse homem tão rebelde? O que leva ele se levantar contra o seu próprio pai? E uma coisa, pastora Néia, é importante nós avaliarmos. Absalão só chegou nesse nível que nós encontramos no capítulo 15, verso 7, porque infelizmente ele foi construído desta forma. Experiências geram crenças, crenças geram caráter, caráter gera comportamento, e comportamento gera decisões. A decisão de lá no Hebrom, ele se levantar contra o próprio pai, vem de tudo aquilo que foi construído nele. E quais foram essas construções? 4 ausências de Davi, ou 4 ausências nesse relacionamento, que construíram Absalão. E hoje, nós inclusive dentro do campo de libertação, dentro do campo de mapeamento, nós quando enxergamos alguns comportamentos, nós temos o discernimento de chamar de espírito de Absalão, onde existe um espírito rebelde, um espírito de complô, um espírito de, eu esqueci a palavra que está aqui no texto, eu até falei conspiração. Ele tem a ver com esse espírito de Absalão, esse coração de Absalão. E talvez muitos de nós que já encontramos pessoas que se rebelaram contra nós e nos traíram, na verdade fomos nós que geramos esses Absalões em nosso caminho. E talvez muitos de nós que estamos amargurados com alguma coisa, estamos até pensando em se levantar contra alguém, seja na empresa, seja na família, talvez somos um verdadeiro Absalão e ainda não demos conta. E o objetivo é nós discernirmos o nosso coração. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção frente à história de Absalão está a ver com a primeira ausência de Davi com ele. A primeira ausência num relacionamento que deveria ter e não teve. Se você gosta de anotar, coloca aí na sua anotação. O coração de Absalão é gerado pela ausência da reconciliação. Ausência de reconciliação. Para eu poder explicar para vocês o que isso significa, em 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia diz que o filho mais velho de Davi, chamado Aminon, aquele que era o primeiro na linha sucessória do trono de Israel, ele tem um amigo que também é primo, chamado Jonadab. E a Bíblia diz que ele começa a emagrecer. E um dia o seu primo pergunta: o que aconteceu com você? Por que você está assim com essa cara de doente? Ele falou: rapaz, eu estou com um problema aqui, porque eu estou apaixonado pela minha irmã, que é filha do mesmo pai com outra mulher, mas eu não posso chegar perto dela. Isso é um sacrilégio, isso é contra a lei. E ele falou: não, você é o filho do rei, você é o primeiro, imagina. Ele falou: se você quer, é teu. E ele começa a aconselhar a Aminon, esse filho mais velho, pervertido, até por conta dos pecados do seu pai, da imoralidade que entra na casa de Davi, por conta do seu adultério com Betsebá.
essa foi a porta de entrada. Cuidado com as portas espirituais da sua família, da sua casa. E a Bíblia diz que Aminon, ele assume este conselho e ele viola a sua própria irmã Tamar. Ele pede para o pai e para a irmã donzela vir fazer uns bolos na sua casa. A Bíblia diz que ela vem fazer esses bolos, e aconselhado por Jonadab, ele dispensa todos os seus funcionários e diz apenas para Tamar ficar. E quando Tamar fica, ele toma pela sua mão e ele a viola. Quando eu falo viola, você entende, né? Não precisa ser agressivo na minha palavra, amém? Quando ele está forçando ela, aquele ato que ela não queria, até por conhecer a lei do Senhor, e ali estavam gerando dois pecados, o pecado da violência íntima e também o pecado do incesto, ela diz: não faça isso, não faça isso comigo. E a Bíblia diz que ele insiste, porque ele estava apaixonado, ele era um cara que estava pervertido pela imoralidade. E a Bíblia diz, Rafael, que do mesmo jeito que ele revelou a sua paixão num primeiro momento, depois que ele termina o seu ato pecaminoso, ele gera uma aversão a ela e expulsa ela de casa. A menina é violada, depois é expulsa dentro de casa. A Bíblia diz que o coração de Absalão, que era o seu irmão de pai e mãe, fica indignado. E o que Davi fez? Nada. Olha o que diz o texto. Seu irmão Absalão então viu e perguntou a Tamar: é verdade que Aminon esteve com você, coabitou com você? E, bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Aminon é seu irmão, não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa do seu irmão Absalão. Agora olha o verso 21. Quando o rei soube o que havia acontecido com a sua filha, ficou furioso. Mas só isso. O furioso deveria ter logo na sequência uma vírgula e não um ponto final. O que deveria ter acontecido? Davi deveria ter ficado furioso como ficou, mas ele deveria ter chamado Aminon e falado: rapaz, o que você fez? Ele deveria ter disciplinado o filho, ele deveria ter colocado o filho debaixo da lei mosaica, e tinha uma lei dentro desse processo. Ele deveria ter trazido o irmão Absalão. Olha o verso 22. Embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou profundamente pelo que havia feito a sua irmã. E o que Davi fez com o ódio de Absalão? Nada. Muitas pessoas hoje estão com seu coração amargo, azedo, rebelde. Por conta do quê? Por conta de falta de reconciliação. Davi, a Bíblia apresenta como um homem segundo o coração de Deus, mas aqui ele não tem o coração de Deus. Sabe por que muitos de nós estamos vendo uma família ferida? Sabe por que muitos de nós estamos vendo um casamento ferido? Sabe por que muitos de nós estamos vendo um fracasso dentro da nossa casa? Porque não há reconciliação. O Velho Testamento ele encerra em Malaquias capítulo 4 verso 6, dizendo assim o autor: e o Espírito que estava sobre Elias virá e trará reconciliação dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga assim comigo: onde não há reconciliação, diga: ali a ferida de maldição. Existem situações que nós estamos enfrentando de dor, de desconforto, de perdas, de fracasso, por ausência de reconciliação. A Bíblia diz: e Aminon odiou, e Absalão odiou o irmão. E o que Davi fez? Nada. E Tamar ficou desolada, porque agora a história dela é manchada. Essa moça não poderia casar segundo a cultura. Tudo isso gerava uma rejeição da cultura para com a mulher. E o que Davi fez? Nada. A ausência de um posicionamento contra aquele que fez e de uma reconciliação entre os irmãos faz com que aquela família viva uma maldição e uma destruição, onde inclusive, eu já adianto, os dois morreram, tanto Aminon como Absalão. Onde não existe reconciliação, existe dor e até morte. Casamentos onde casais, e não é por conta de uma patologia de apneia do sono, mas simplesmente porque nunca reconciliaram, dormem em quartos separados, camas separadas. Pais que ficam anos sem conversar com os filhos, filhos que ficam anos sem visitar a casa dos pais. Casais que tiveram situações de dor e nunca pararam para conversar. Falta de reconciliação. Desonras, abandonos, rejeições.
Algumas pessoas, Carol, acham que é mais fácil colocar uma pedra em cima. Entenda uma coisa: se você colocar uma pedra em cima, o que está debaixo dessa pedra vai apodrecer e criar bicho. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Então por que nós colocamos pedra em cima? Situações de relacionamento precisam ser resolvidas. E quem errou aqui? Davi, o homem que escreveu os salmos mais lindos das escrituras sagradas. Um homem que foi um estadista, um conquistador, que multiplicou o território de Israel em 100 vezes. Não conseguiu tomar pela mão 2 filhos, um pervertido, errado e já errado, porque o pai nunca esteve com ele. Tem coisas que não estou justificando o que aconteceu com Amnon aqui, por mais que seja um erro frente aos erros de Davi, mas toda essa desgraceira poderia ter sido evitada se ele falasse assim: Amnon, você precisa reconhecer o que você fez com a sua irmã, você precisa pedir perdão, porque ele é o protetor da irmã. Eu vou te corrigir, eu vou te disciplinar e gerar um processo de reconciliação. Reconciliação não é passar pano. Reconciliação não é você esquecer e colocar uma pedra em cima. Reconciliação é olho no olho. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto você não reconciliar o seu casamento, enquanto você não reconciliar com seus filhos, enquanto você não reconciliar com seus pais, a morte vai continuar batendo na sua porta. Pode não ser uma morte física, mas pode ser morte financeira, pode ser morte de sonhos, pode ser morte de casamento, pode ser morte de relacionamentos. A primeira ausência neste episódio, que gera em Absalão um coração que se rebela contra o próprio pai, está na ausência da reconciliação. Porque a reconciliação, ela vai gerar perdão. Reconciliação é a ausência de perdão, e a ausência de perdão é presença de amargura, e onde tem amargura tem demônio, tem trevas. E nós muitas vezes não damos conta disso. Talvez tem pessoas que estão se levantando contra nós lá no trabalho. Talvez tem gente dentro de casa se levantando na família. E você fala: por que este endemoniado incircunciso está gerando isso? A pergunta é: será que não fomos nós que geramos o coração de Absalão? A segunda ausência que nós encontramos de Davi para com todo esse processo, e principalmente com Absalão, é a ausência do diálogo. A ausência do diálogo. Aliás, Davi, ele não tem diálogo com ninguém. A Bíblia diz que Amnon, ele viola a Tamar. O que Davi fez com Tamar? Nada. A Bíblia não diz que Davi trouxe a sua filha para ficar com ele no palácio. Para onde foi Tamar? Para a casa de Absalão. A Bíblia não diz que ele abraçou a filha, que ele protegeu a filha, que ele se posicionou em cuidar da filha. Nada, não teve diálogo. E o que ele fez com Amnon? Nada. A Bíblia diz que ele ficou furioso, mas não fez nada. A Bíblia não apresenta ele chamando Amnon, falando: cara, que você está maluco você fazer um negócio desse? Você está maluco em contaminar a nossa casa? Eu estou falando de Davi, o cara que escreveu salmos lindos, o cara que teve tanta sabedoria, inclusive da revelação do próprio Messias. Nós vemos salmos ele revelando isso. E o que ele fez? Nada. E o que ele fez com Absalão? Quando ele visivelmente, Absalão está indignado com aquela situação, a Bíblia diz que Absalão odiava. Ei, você vê nos olhos de uma pessoa o ódio com a outra, sim ou não? E eu estou falando de filhos que sentavam à mesa do pai pelo menos uma vez por mês, no mínimo. E o que Davi fez com Absalão? Nada. Vai no verso seguinte, por gentileza, Emílio, do texto que nós lemos. A Bíblia diz assim: 2 anos se passaram e Davi não falou nada. Ausência de diálogo. Sabe por que Absalão se levantou contra o próprio pai? Sabe por que ele queria matar o pai? Sabe por que ele possuía as mulheres do pai? Porque nunca Davi olhou nos seus olhos e disse a Absalão: calma, meu filho. Falta de conversa, falta de comunicação. Eu não estou dizendo para você torar o pau, eu não estou dizendo para você comprar um berimbau e começar esquindom, não é lutar com ninguém. Eu estou dizendo comunicação, conversa. E quem tinha que ter gerado esse diálogo? Davi. Sabe o que Davi fez? Jogou para debaixo do tapete.
não fala nada. Ele não fala nada com Aminon, ele não fala nada com Tamar, ele não fala nada com Absalão. A violência acontece e ele não conversa. 2 anos de silêncio. Onde está Tamar? Afundada na depressão da sua alma. Onde está Absalão? Afundado na sua revolta. Onde está Aminon? Ninguém falou nada para ele, afundado na sua perversão. E onde está Davi? Afundado na sua ausência. Marido, casamento não vai bem, tem que sentar e conversar. Olha nos olhos. Mulher, não está em paz no seu casamento, tem que sentar e conversar, olhar nos olhos. Pai, não passe a mão nos pecados dos seus filhos, nos erros, nos comportamentos ruins. Senta e conversa. Senta e conversa. Às vezes a gente vai deixando passar. A falta de tempo é uma desgraça quando se fala de comunicação. Se você não arruma tempo, desculpe que eu vou falar, isso aqui é pesado. Se você não arrumar tempo para conversar com o seu filho com 15 anos agora, talvez você vai ter que arrumar tempo para visitar ele no presídio. Pesado. Se você não arruma tempo para conversar com o seu filho com 12 anos agora, talvez você vai ter que arrumar tempo para ficar procurando ele nas madrugadas nas bocas de fumo. Pesado. E a comunicação, ela não vai ser gerada só quando eles têm 13 anos. A comunicação precisa ser gerada quando eles têm 2, 3, 4, 5 anos. Eles têm que aprender, é a cultura. Agora tem gente que não quer conversar. Tem gente que se a esposa falar em DR, ele sai correndo, igual o Satanás sai correndo da cruz. E não resolve. E onde não tem comunicação, não tem reconciliação. Quem está aqui comigo, diga amém. Jesus, eu preciso correr, deixa eu ver o que eu vou cortar aqui. Quando não temos diálogo, as mortes começam a chegar. O que nós vamos encontrar aqui? Depois de 2 anos, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Hazor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosquiadores estão trabalhando. Era como se fosse uma divisão dos lucros, PLR. Vamos fazer uma festa, o ano foi bom. Gostaria que o rei e os seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Ele está falando: pai, vem comigo para a festa, e aproveita e traz meus irmãos. É claro que ele estava maquinando mal, ele já estava preparando. E ele conhecia o coração do pai. Davi, um ótimo governante, um péssimo pai, nunca estava presente. Mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Olha para mim, deixa eu te perguntar: quando é um peso um pai participar da festa de um filho? Quando é um peso o pai ir na casa do filho? Será que ele não poderia deixar os seus conselheiros e só o pai? Quem está me entendendo, diga amém. Absalão, ele sabia do coração de Davi. Ele falou: não, Davi não vai querer vir. Por quê? Porque Davi estava preocupado demais para estar com a família. Ele estava envolvido demais para estar com a família. E ele falou: não, filho, eu não vou. Então, todos nós seríamos peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei recusou ir, mas abençoou Absalão. Agora vai para o próximo verso. Está bem, disse Absalão, o senhor não pode vir, mas permita que meu irmão Aminon venha conosco. Opa, acendeu uma luz. Davi falou: como é que é? Aminon? Eu vejo quando você fala do Aminon, os dentes rangem. Eu vejo quando você fala com Aminon, dá raiva. E Davi pergunta: por quê? Continua o texto. Absalão continuou a insistir, até que, porque eu quero levar. E provavelmente ele conta uma historinha: eu quero reconciliar. E finalmente o rei concedeu em deixar os filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Aqui Davi, ele fica desconfiado, alguma coisa vai acontecer, mas ele está ocupado demais para estar lá. E a Bíblia diz que lá na festa ele enche a cara de Aminon: bebe Aminon, bebe Aminon. E ele diz para os seus funcionários: quando Aminon estiver bem embriagado, matem-o, eu assumo a responsabilidade. E Absalão mata o próprio irmão. A falta de diálogo traz a morte. E o que Davi faz? Agora Davi toma uma posição. Continua o texto, Assim, quando Absalão deu o sinal que todos mataram, que eles mataram Aminon, outros filhos do rei, montaram em suas mulas e fugiram. Continua lá para mim. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi: Absalão matou todos os seus filhos. Meu irmão, notícia quando vem, ela vem mais do que é. O rei não restou um sequer, um com vida, disseram para ele. O rei se levantou, rasgou as suas vestes, lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram as suas roupas. Continua o texto. Nesse momento, Jonadab, quem é o Jonadab? O endemoniado lá do conselho.
filho de Simei, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos, foi apenas Aminon. Absalão tramava isso desde que Aminon violou a irmã Tamar. Ó meu rei, o rei não deve acreditar em todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Continua para mim. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha desde o oeste. E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles, são os seus filhos. O rei voltando, como tinha dito. Estou correndo por causa do horário. Logo eles chegaram chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Continua. Davi chorou muitos dias pelo seu filho Absalão e pelo seu filho Aminon, e Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E é o último verso que eu leio, onde permaneceu por 3 anos. Davi sabia onde ele estava, mas ele não foi nem reconciliar e nem conversar. 3 anos. Quantos anos desde da violação de Tamar até ele matar Absalão? Quantos? Quantos anos que ele fica na terra que Davi sabe onde ele estava, mas não vai atrás? 3 anos. O que nós vamos encontrar aqui? A terceira ausência. Ausência de atenção. Ausência de atenção. Ele não dá atenção. Ele sabia onde o filho estava e ele não vai atrás. Ele não deu atenção para Tamar. Ele não deu atenção para corrigir, não. Ele sabia que tem situações que a atenção para com seu filho é a atenção da correção. A Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ele ama. Tem situações que você tem que trazer disciplina dentro de casa. Tem situações que você vai ter que reter alguma coisa. Nossos filhos precisam aprender a ouvir não. A correção é necessária. A atenção é revelada a correção é revelada também pela atenção. Não, é que ele vai ficar traumatizado. O pai abandonou, a mãe foi embora, não sei quem morreu, e vai deixando. Olha a desgraceira que acontece. Quando nós não damos atenção, o que acontece? Se você não der atenção, vai aparecer gente para dar atenção. A falta de atenção de Davi para com Aminon fez com que Jonadab aparecesse na situação. Os conselhos de Aminadab: cuidado com quem seus filhos estão andando. Cuidado quem são as influências dos seus filhos. Cuidado quem são as influências do seu marido. Cuidado quem são as influências da sua esposa. A falta de atenção gera uma amargura em Absalão. 5 anos se passam desde o momento que foi o start da amargura dele até aqui, e Davi não fez nada. Tudo acontece porque ele não dá a devida atenção para o processo. Agora, nós encontramos mais 2, depois de 3 anos. Absalão, ele começa a se rebelar. Ele fala: eu quero estar com meu pai. E ele pressiona Joabe, incendeia o campo de Joabe, toda aquela situação. Joabe é o general de Davi, até que Joabe ele arma uma situação para que Davi traga Absalão de volta. Davi, forçado por toda aquela situação, traz Absalão de volta. Mas a Bíblia diz no verso 24, se eu não me engano, agora do capítulo 14, por gentileza, Emílio, diz assim, no verso 21, o rei, isso mesmo, o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: muito bem, vá e traga o jovem Absalão. 5 anos depois, Joabe se curvou o rosto no chão e disse: finalmente sei que obtive o favor do Senhor, o rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Gesur, trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem. Olha a ordem: Absalão pode ir para casa em Jerusalém, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Isso foi gerando o quê? Amargura. Quanto tempo durou isso? 2 anos. 2 anos. Agora nós temos 7 anos de tudo o que aconteceu. E o coração de Absalão, ele está azedo, ele está tomado por toda essa amargura. Até que ele pressiona o pai. E agora que vem o episódio dele incendiar os campos de Joabe, e o pai, a Bíblia diz que traz ele de volta. Quando o pai traz ele de volta, a Bíblia diz no capítulo 15, verso 1: algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem, cavalos, contratou 50 guardas para servirem como guardas de honra. Não é essa parte aqui, é a última, já estou confundindo, volta lá. Eu não vou achar o verso aqui. A Bíblia diz que depois de mais 2 anos, 7 anos de todo esse episódio,
Absalão pressionando que ele queria estar na presença do pai. A Bíblia diz que ele permitiu que Absalão entrasse na sua recâmara. Ele abraça, beija o filho, mas não dá atenção, não conversa, não reconcilia. E a partir deste momento, agora Absalão ele começa a montar 4 anos de conspiração contra o seu pai. Agora o que nós encontramos, o quarto ponto, Davi, é a ausência de lealdade com Absalão. E agora vai comigo no verso 15. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem em sua guarda de honra. Todas as manhãs ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei Davi, Absalão, filho de Davi, perguntava que cidade essa pessoa era, se ela respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: sua causa é justa e legítima, pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não permitia, ao contrário, tomava pela mão e o beijava. Ele começa a construir uma conspiração. E a rebelião de Absalão é consequência das ausências de Davi.